Eu imagino que você saiba mais ou menos como aconteceu cada evolução aqui na Terra. E imagino que saiba o motivo pelo qual dominamos a Terra. A nossa capacidade de comunicação e inteligência é maior do que qualquer outro animal aqui na Terra. Há exceções. Claro que não foi sempre assim. Desenvolvemos isso com o passar de milhões de anos e todos os nossos ancestrais nos ajudaram a chegar onde estamos hoje. Cada um deu a sua contribuição na nossa evolução. Um jogo que foi lançado recentemente que retrata muito bem o início dessa evolução e como mais ou menos ela funciona é o Ancestors. O jogo é excelente, infelizmente o jogo não mostra as espécies mais recentes do gênero Homo, mas estou aqui para te ajudar nisso, garanto que você vai achar muito interessante. E aí, quer saber mais sobre algumas etapas da evolução humana? Peço que se você já curtiu essa ideia, se inscreve no canal e curta o vídeo. Não demora 3 segundos e você vai conseguir me ajudar muito com o segmento desse canal, que tem como objetivo principal apenas levar mais conhecimento adiante. Se inscreveu? Curtiu? Muito obrigado pela moral e vamos para o vídeo. Essa é a linha do tempo da evolução humana, com a estimativa da primeira e última geração de cada espécie. No estudo da evolução humana, é importante atentarmos ao fato de que o aparecimento de uma nova espécie não implica na extinção imediata da outra. A linha do tempo acima mostra que as espécies menos evoluídas coabitavam com seus sucessores por milhares de anos, até sua eventual extinção. Australopithecus. Essa você provavelmente já escutou falar, é muito famoso e é conhecido como Lucy. A ciência acreditava que essa espécie se tratava, na verdade, de um ancestral próximo dos humanos. Essa classificação passou a ser questionada após a descoberta de fósseis Australopithecus mais antigos e com características muito similares aos membros do gênero Homo. Hoje em dia, apesar de não existir consenso, as similaridades com os humanos mantêm a espécie dos Australopithecus intimamente relacionada ao início da vida humana na Terra. Os Australopithecus eram seres bípedes, de baixa estatura, não passavam de 1,40 m e possuíam o corpo coberto de pelos. A espécie vivia em zonas tropicais da África, alimentando-se de frutas e folhas. Foi a primeira a utilizar o polegar opositor para segurar e manusear instrumentos. O termo Australopiteco é originário do latim australis, que significa sulista, e do grego pithecus, que significa primata. Homo habilis. Do latim homem hábil, a espécie viveu na Terra há cerca de 2,4 e 1,6 milhões de anos atrás. Em termos físicos, é um membro do gênero Homo mais diferente dos humanos atuais. Os Homo habilis receberam esse nome por terem sido os primeiros hominídeos a utilizar as mãos para fabricar instrumentos rudimentares feitos de pedra. Seus cérebros eram 50% maiores do que os dos Australopithecus e tinham a estatura média de 1,30 m. Homo erectus. Com as mãos destinadas ao manuseio de instrumentos, os Homo habilis aprenderam a equilibrar-se sobre as duas pernas e com o tempo deram origem ao Homo erectus. Estima-se que a espécie tenha vivido entre 2 milhões de anos e 400 mil anos atrás. Os Homo erectus foram os primeiros a controlar o fogo, além de contribuir para a sobrevivência da vida noturna. A descoberta trouxe drásticas mudanças na alimentação e nos costumes da espécie, possibilitando especialmente a migração para lugares mais frios. Por esse motivo, os Homo erectus foram os primeiros a sair da África e espalhar-se pelo mundo, cerca de 1,8 milhões de anos atrás. Homo neanderthalensis, mais conhecido como Homem de Neandertal, é considerado o ancestral mais próximo do humano moderno. Viveram na Europa e na Ásia, entre 2,5 milhões de anos e 12 mil anos atrás. Apesar de possuírem uma estatura menor do que os humanos atuais, os neandertais tinham uma constituição física muito mais forte e resistente, que somada ao domínio de armas e do fogo, fez eles exímios caçadores. Como viviam em regiões mais frias, os neandertais aprenderam a confeccionar roupas para manter-se aquecidos. Além disso, acredita-se que o frio tem a ligação direta com o sentimento de socialização desenvolvido pelos neandertais, que passavam muito tempo reunidos ao redor de fogueiras ou em cavernas. Os neandertais são considerados os membros mais carnívoros da família Homo. Essa característica foi decisiva, tendo em vista que, quando as mudanças climáticas eliminam a maior parte dos animais caçados por eles, os neandertais não conseguiram se alimentar, sendo eventualmente extintos. Homo sapiens. Do latim, homem sábio, é um membro da família Homo com cérebro mais desenvolvido. Estima-se que os primeiros Homo sapiens tenham surgido há cerca de 300 mil anos atrás. Com a capacidade de raciocínio apurada, os Homo sapiens foram capazes de interpretar o ambiente ao seu redor, solucionar problemas e assim prosseguir no processo de adaptação até os dias atuais.
A ciência classifica o ser humano moderno como Homo sapiens sapiens, que significa homem que sabe que sabe. Isso significa que o ser humano atual desenvolveu a consciência dos seus conhecimentos e aprendeu a usá-los na busca de novos. Curtiu o conteúdo? Eu gosto muito desse tipo de assunto. Aposto que você também. É um tipo de conteúdo que nos agrega muito, pois se trata de toda a nossa origem. E entendendo a nossa origem, fica ainda mais fácil saber como as coisas funcionam hoje em dia, e assim levar de lição para a nossa vida. Vou ainda trazer muito conteúdo desse mesmo estilo, então novamente, eu peço que caso você não tenha se inscrito e curtido o vídeo, faça isso, pois não demora muito, e me incentiva a postar ainda mais conteúdo aqui. Então, muito obrigado pela atenção, um abração e até mais.